grande bênção. Em segundo lugar, esse tipo de submissão não significa passividade por parte da mulher, de modo algum. A opinião da esposa é muito importante. Aliás, as mulheres hão de concordar que muitas vezes livram o marido de enrascadas com as suas opiniões. As decisões das esposas também são muito importantes. Mas o ponto aqui é: todo o agir da esposa revela que ela depende do marido. Veja o que Paulo diz. Paulo diz como a esposa deve se sujeitar. Em Colossenses 3,18, Paulo diz que a mulher deve se sujeitar como ao Senhor. E isso aqui aqui em Efésios. Em Colossenses ele diz como convém ao Senhor. Como convém ao Senhor. Então, o apóstolo está dizendo que isso faz parte do projeto de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Faz parte daquilo que Deus planejou, aquilo que Deus estabeleceu. Paulo está falando de algo que é natural para os crentes. Assim como é natural a mulher crente sujeitar-se ao Senhor, então isso também é natural quando ele diz que a mulher deve se sujeitar ao marido. O que não é natural é a esposa agir independente do marido. Isso não é natural para Deus. Então veja as instruções de Paulo, para nós termos um pouco mais de luz aí. Veja o que Paulo diz a Tito no capítulo 2, verso 35. Ele diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Perceba então, veja que as mulheres mais velhas têm um chamado específico de Deus, um chamado para ensinar as mulheres mais jovens. Pena que isso se perdeu na igreja. Elas devem ensinar as recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. Ou seja, sujeitar-se ao marido é algo que precisa ser ensinado. É algo que precisa ser ensinado, é algo que precisa ser entendido, é algo que precisa ser apreendido. No verso 23, nós temos outro princípio. Paulo diz: também o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, como sendo este mesmo o Salvador do corpo. O que Paulo está fazendo? Mais uma vez, isso nos remete para Gênesis 2, verso 18, onde o homem foi criado primeiro e o seu chamado é para liderar. A mulher foi criada depois e o seu chamado é para segui-lo, auxiliá-lo. No entanto, meus irmãos, de modo nenhum aqui significa que um é maior e o outro é menor.
muito menos que um é superior e o outro é inferior. Na verdade, isso é um princípio de cooperação. Cooperação. Na prática, como é isso na prática? Na prática, ambos, marido e mulher, devem conversar e decidir sobre assuntos da maior importância para o bem-estar da família. Como, por exemplo, como gastar o dinheiro, como criar e educar filhos. Eles devem fazer isso juntos. Juntos, então, eles vão definir as prioridades para viverem o melhor possível. Mas a esposa sempre deve ser respeitosa para com o seu marido e para com a responsabilidade que ele tem diante de Deus. E agora, meus irmãos, então, uma palavra aos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O ponto aqui é o seguinte, meus irmãos. O marido deve amar sua esposa com amor sacrificial. Verso 25. Amor sacrificial. Isso não é uma escolha. Isso não é apenas um sentimento. Isso é um imperativo. É um preceito norteador, perfeito da parte de Deus. Maridos, amai vossas esposas. O casamento nesse mundo quebrado jamais vai se sustentar apenas com atração física. Jamais. Amor eros, o amor romântico. O casamento não se sustenta só com esse amor. Não se sustenta apenas com uma boa amizade, o amor filéu. O casamento se sustenta nesse mundo quebrado com o amor sacrificial, o amor ágape. Porque ele é um amor que não busca os seus próprios interesses, mas procura suprir as necessidades do outro. Vamos pensar em algumas situações. Quando a esposa fica doente e não pode mais doar o seu corpo ao marido, o que acontece? Ou pense em outras situações. Quando o marido fica incapacitado numa cama e não pode mais ser o mantenedor, o que acontece? O único amor capaz de cumprir, o único amor capaz de cumprir o até a morte vos separe, é o amor sacrificial. Devemos amar nossas esposas assim como Cristo amou sua igreja. Vamos lembrar então, mais uma vez, que as esposas são exortadas por Deus, através da palavra de Deus, a serem submissas aos seus próprios maridos. E isso significa que elas não podem tomar nenhuma atitude independente do marido. E os maridos são exortados a amarem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E o que isso significa, de fato, na prática? E agora começa a apertar mais
o cinto, não é? Significa que o marido não deve tomar nenhuma atitude que não tenha em mente a necessidade da esposa. Tudo que o marido faz, tudo que o marido pensa, deve visar o bem-estar de sua esposa. Então, veja, pense no relacionamento de Cristo com a igreja. Alguém aqui é capaz de mostrar apenas uma coisa que Jesus tenha feito que não tivesse pensado na igreja? Será que conseguimos pensar em alguma coisa? Será que quando Jesus encarnou como servo, ele estava pensando nele mesmo ou na sua igreja? Será que Jesus, ao se expor de forma tão terrível, quando ele foi tentado por 40 dias no deserto pelo diabo, sem nada comer, será que ele estava pensando nele? Será que quando Jesus subiu naquela cruz sangrenta, ele estava pensando nele ou na igreja? Tudo o que Jesus faz, tudo o que Jesus fez é por amor à sua igreja. Mas nós não somos Jesus, mas estamos sendo orientados que Ele nos capacitou a amarmos as nossas esposas com um amor sacrificial. Esse é o tipo de amor que Jesus pede aos maridos que expressem para com as suas esposas. Um amor sacrificial. Maridos, amai vossas mulheres. Mas existe ainda um propósito para esse amor. Qual é o propósito? Santificar a esposa. Versos 26 e 27. Paulo nos ensina aqui que há um propósito no amor de Cristo pela igreja. Santificá-la, purificá-la e apresentá-la sem defeito, sem mácula. Portanto, esse é o propósito do amor do marido para com sua esposa. O propósito do amor do marido é santificá-la. E como é que nós fazemos isso? O que isso significa? Nós sabemos muito bem que somente Deus pode santificar, por meio da palavra e do Espírito Santo. Então, como o marido pode santificar a esposa? Santificar aqui, meus irmãos, santificar a esposa, significa que o marido a separa, coloca à parte com o objetivo de possuir. Significa que a esposa é singular, que ela é particular, que ela é especial. Ou seja, a esposa é separada entre todas as mulheres para que o amor do marido seja exclusivo. Para ela somente. Para ela somente. Foi o que Cristo fez com a igreja. Esse amor coloca nossas esposas abaixo de Deus, como a pessoa mais importante depois de Deus. O seu relacionamento com sua esposa é mais importante que seu relacionamento com seus filhos. Abaixo de Deus, elas são a número 1. A número 1. Outro princípio, o marido deve amar sua esposa como a si mesmo. Versos de 28 a 31. O apóstolo Paulo aqui se refere ao propósito, à natureza do casamento. Qual é a natureza e o propósito do casamento?
a unidade. Unidade. Assim como a igreja é o corpo de Cristo e forma uma unidade, da mesma maneira a esposa pertence ao marido. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e se tornarão os dois uma unidade, uma só carne. Gênesis 2, 24. Então precisamos, com a graça de Deus, precisamos aprender a olhar para nossas esposas como parte de nós mesmos. Eu a trato como gostaria de ser tratado. Mas é claro, meus irmãos, isso não acontece no dia do casamento. Precisamos aprender a amar dessa forma, pensando em termos da necessidade do outro. E quando fazemos isso, nossa inclinação para a independência vai sendo exaurida. Então, a esta altura, algumas perguntas. Eu gostaria que você pensasse. Será que eu sou uma pessoa fácil de ser amada? Será que eu sou uma pessoa fácil de ser amada? Será que eu sou alguém a quem é fácil alguém se submeter? Será que não sou uma pessoa egoísta? Por fim, os maridos devem amar suas esposas para que sejam completos. Paulo, ele enobrece e muito o casamento ao relacioná-lo com a figura da união da igreja com Cristo. A união de Cristo com a igreja e da forma que ela foi unida, o apóstolo diz que isso é um grande mistério, mas um mistério que foi revelado, mas só pode ser compreendido por meio da fé. Qual é o grande mistério? O próprio Senhor Jesus, Ele não é pleno sem a igreja. Ele não é pleno sem a igreja. Ele não é completo sem a igreja. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso significa que Jesus será pleno quando o último eleito for salvo. Portanto, se Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo, assim como Jesus leva as marcas no seu corpo, a igreja também tem marcas que são as marcas de sua identidade. Da mesma forma, meus irmãos, que o casamento cristão tem uma identidade. Da mesma forma, o casamento cristão deve ter uma identidade.
O que marcou o corpo de Cristo? O que marcou o corpo de Jesus? Foi a cruz. A cruz marcou Jesus. Qual é a identidade da igreja? A cruz. Qual deve ser a identidade do casamento cristão? A cruz. Então, o nosso casamento, ele precisa sempre passar pela cruz. Ele precisa estar aos pés da cruz. Por essa razão que os maridos precisam aprender a morrer. Morrer para si mesmos, para o egoísmo, para a autorrealização, para a autonomia, morrer para o egocentrismo. Foi na cruz que Jesus se casou com a igreja. Ele a ama, cuida dela, protege, sustenta, e ela é a sua plenitude. Então, finalizando, Cristo pertence à igreja, graças a Deus por isso. A igreja pertence a Cristo, louvado seja o Senhor. Mas da mesma forma, precisamos reconhecer que nós, marido e mulher, pertencemos um ao outro, na vida e na morte, no corpo e na alma. Então, que as pessoas aí fora, ao olharem para o nosso casamento, possam perceber que nós estamos em Cristo. Que nós estamos em Cristo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe.